E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fábio Marcondes. Eu vou continuar minha apresentação, mas antes eu vou falar o título. Se bem que vai ficar escrito. Mas enfim, a gente vai falar sobre o que dói mais: escrever o perdão ou ler o perdão escrito na carta. Ao então inacreditável encontro com ela. Continuo com a minha apresentação, dando a César o que é de César, a terra o que é de terra. Então, sou Fábio Marcondes. Nome este que coloquei como artístico, profissional, e eis que é meu nome, obviamente, certamente, naturalmente. E Fábio Marcondes, eu, então, sou escritor. Tenho 6 livros publicados. Mas eu não sou escritor. Que escritor, mano, é quem se dedica a essa porra. Quem realmente sabe escrever, velho. Sabe ler, sabe de fato o que tá fazendo. Eu, mano, sou um vômito em vísceras intensas, prolixo, cheio de volta, abstrato e subjetivo. Que com uma audácia naturalmente acessível pelo capital, publiquei livro para ter na vitrine e servir de status para quem, nossa, escritor. E tem coisa lá no livro que serve como tudo que eu faço, cara. Serve para aqueles que se identificam, para que possam traduzir para as suas verdades e criar esses próprios caminhos, cara. Não tem mais nada. Mas ainda assim eu sou conselheiro independência química. Conselheiro acompanhante de qualidade terapêutica para quem tem problema com drogas, teve problema com drogas, pensa ter problema com drogas, tem vício em droga, dependência química. E eu também sou artista plástico. Talvez esse seja o encontro mais próximo do que me explicaria para quem precisa de explicação. Porque a arte não se explica. A arte serve para letrados, pessoas cultas, contemplar a angústia existencial do artista e ficar ali tentando se conectar com a sua própria frustração em palavras bonitas. E incomodado agora pode dizer: não, mas tem aquele que... tem também. Só que o verdadeiro encontro do que eu estou tentando aqui colocar é esse, tá? Você pode contemplar a do ordinário, mas a conexão real sempre está no abstrato. E ainda assim, eu sou criador de conteúdo. Esse eu me identifico também. Porque de uma certa forma, cara, eu crio vídeo no YouTube há uns 7 anos, cara, se não mais. E é legal porque eu crio vídeo no YouTube do meu jeito, do jeito que eu quero, sem me prostituir em questões comerciais, publicitárias, marqueteiras. Não desmerecendo e sendo mais desrespeitoso do que eu já fui ao dizer isso, tá? Desculpa, senhores algoritmos, engajamentos, tá? Eu tenho inveja de vocês que estão em status, com prestígio, né? Ganhando dinheirinho, né? Todo mundo falando com vocês. Eu tenho inveja. Mas foi com isso que eu encontrei algo que eu custei a entender, velho. E foi a idade. E foi realmente o meu trampo. Que é um ofício complementar, que não tem como definir, mas eu tô colocando os títulos aqui pra, né? Ainda que dando voltas e perdendo e cansando a quem aqui estiver. E faço hoje isso de propósito. Eu sou underground, mano. Underground, mano. O mais legal é que
por um acaso fuder tudo na internet, né? Essa vida maravilhosa, artificial que temos, simulada, né? Paladinos incríveis das vitrines digitais sociais do mundo virtual. Você acaba a internet. Sabe o que vai acontecer? Ali, ó. Minhas artes estão aí, organicamente. Meus livros estão aí, organicamente. E o que vai ficar desses algoritmos? Já estarão, então, de uma forma simbiótica, conectados pelas sinapses da neurociência, da conexão interdimensional, que, mano, agora somos todos um algoritmo vivo? Pode ser, velho. Eu vou manter o underground. Me adapto. Vou e faço um pouquinho. Mas eu gosto, mano, do orgânico. Eu gosto de incomodar quem tem desespero a resolver. E sou criador de conteúdo por isso. Porque eu tô aqui criando conteúdo que eu não levo, eu só faço e tô aqui. São vocês que chegam. Não é todo mundo que vai chegar, velho. E dificilmente vai ficar, velho. E dificilmente vai se identificar, velho. Porque eu sou porra, eu sou chato, mano. Porque o bagulho é o seguinte, mano. Underground, mano. Underground é aquela impressão de ter visto que você não tem certeza, mas, mano, parece que eu vi uma luz ali. E tá tão denso aqui, mano, nessa atmosfera apocalíptica, mano, que eu não aguento mais, velho. Mas eu acho que eu vi ali. Deixa eu ver se tem lá. Caralho, velho. Ó. O que tem ali? Underground, mano. Entendeu? É difícil de entender isso? Lógico, mano. Isso é normanoide, velho. Normanoide, mano. Eu sou aqui, mano. O cara, mano, teve tudo, jogou tudo pra cima, mano. Porra, uma vergonha pros filhos, mano. Criando uma fantasia na vida, porque, porra, tem nem vergonha na cara, velho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Esse lugar é uma fantasia mesmo. Estou fazendo uma fantasia mesmo. E pra fechar, a coisa mais ridícula de todas que eu falo, velho. Sou uma figura midiática. E aí quando eu falo isso, entre todas as coisas que eu fiz, que não são muitas, mas de uma importância, é que eu nem vou falar agora porque não cabe na realidade da minha presença comigo. Não de vaidade, não de precisar adequar-me, não. O único ponto que aqui incomoda realmente é o que tudo isso, né, se ainda existir a internet amanhã, possa refletir aos meus filhos. Porque até existir algum nível de paciência para tentar me decifrar, amigos e etc, né, podem dizer, porra, mano, tu pai é doidão, velho. Será que tem bullying pra isso ou a gente resolve no soco que nem antigamente? Aí não pode mais, né? Beleza. O problema é que, cara, talvez nem tenha espaço, seja lá o que acontecer, ou que os meus filhos interpretarem disso, né, por exemplo, colocando que, porra, então eu exponho eles. Eu exponho eles de uma certa forma, né? Mas que pai não expõe o filho ao, sei lá, escutar a mãe brigando e atacando o prato porque viu no celular a foto da amante? Talvez o mesmo cujo qual o filho falou que eu sou doidão. E é nesse lugar que eu trampo, mano. É nesse lugar que eu trampo. Meu trampo é trazer a lume, emergir das profundezas abissais, o que é tão escancarado e, mesmo sabendo, existem tantas coisas que compensam e outras que
acabam até se tornando ordinárias, que é mais fácil falar do doidão. E com essa longa apresentação de 10 minutos, que delícia, hoje eu consegui me superar. Vamos falar então deste título. Bem. Caveira, mano. Tu só a capa, velho. Eu sempre penso que seria muito doido, né, mano? Se enquanto eu gravasse eu morresse. Se liga nessa. Pô, o moleque comentou lá que, mano, seria bom estar com o microfone, né, mano? Esse moleque que ele participa, né, nas aparições de comentários, mano, eu acho da hora. Eu não tô comentando, eu não tô respondendo os comentários, velho. Tô sem computador, puta, mano. Acabei de lembrar que eu preciso fazer um bagulho, uma responsa, mano. Caralho, é foda, viu, velho? É foda, mano, o bagulho é louco, mano. Acabei de falar, puta, tem que fazer um bagulho, uma responsa, mano. Acabei de lembrar que preciso de computador pra isso, mano. Olha, o bagulho é mó veneno, viu? Mas vamos lá. Então sim, moleque, preciso do microfone, mano. Eu acho ridículo as pessoas que ficam assim também com o microfone. Ah, mano. Mano, eu não sei, velho, se eu tenho, sei lá, asco dessas coisas, porque, mano, eu não tô playboy, eu não tenho os bagulho igual, mano. Porque eu fiquei velho mesmo, mano, e eu acho tudo isso ridículo, velho. Mas também, mano, nem precisa ser playboy pra isso, velho, porque dá pra ter, mano, é que eu acho ridículo mesmo, velho. Eu amo o bastidor underground. Mas por que o bagulho ficou assim maiorzão, mano? Será que cabe ali a imagem, velho? Enfim, vamos lá. O perdão. Né? Vou apresentar a vocês uma ficção, tá? E um pensamento que veio, né? Caralho, mano, acho que ficou estranho isso aqui, mano. Será que eu cagalhei o bagulho? Tá mais distante, mano. Qual que é a fita? Será que eu... Puta, tá tão legal o vídeo, mano. Se eu mexer vai perder. Acho que ele aumentou, né? Será que dá pra fazer isso, mano? Mano, se eu perder eu vou ficar tão veneno, velho. E buceta quântica, viu, mano? Eu acho que eu tô viajando. Tô em câmera lenta, sei lá, mano. Bom, foda-se. O bagulho é o seguinte. Caralho, mano, que nóia. Eu tô numa conexão, velho. Que, de novo, só um artista tem, tá? E, mano, é só artista, velho. É só artista, mano. Eu sinto muito, tá? Se existe uma coisa que normanoides tentam de todas as formas, velho, quando tem, né, um certo vínculo com alguém e esse alguém é torto, é o normanoide, né, no caso, mano, cara, se dedicar com todo empenho, né, dedicar com empenho é redundante. Porra, tinha um chapa meu que morreu, eu queria corrigir isso rapidinho, né, mano. E daí, morreu do que é nosso. Não nós, normanoides. Nós, nóia, drogado, doidão, tá? Recuperado, reabilitado, inicializado e bibibabá. Tá tudo bem. O normanoide tenta de todas as formas, mano, trazer o torto pra realidade, né? Então, isso e aquilo, isso, meu, você precisa ver, você vai se sentir tão bem, tão bem quando você conseguir. Cara, realmente, mano, eu vou me sentir bem pra caralho, mano, quando eu conseguir. Mano, com todas as forças colossais, velho. Fazer com que você reconheça que eu consegui, mano, aquilo que tem tanto valor pra você, porque eu também tô super feliz, tô compartilhando com você, mas, cara, eu só consegui, mano, fazer aquilo que ainda é distante de mim, mas é isso seu, né? Ou melhor, é isso da vida, né? É isso, né? É isso, né? Então, beleza. Ah, mano, não quer? Então se vira, sim, mano. Sim. Mas até o playboy que se vira, artista maluco, vai sofrer. E aí o normanoide nunca vai conseguir, mano,
chegar nesse lugar que eu vou dizer agora. Porque sim, velho, eu só posso ser artista, mano, né? Todas as outras frentes, né, com muita seriedade, bibibi, bababá, né? Se precisar eu tenho defesas aqui imediatas para poder validar tudo isso. Mas foi só essa pequena defesa que eu coloquei. O ponto, cara, é que eu tô com uma sensação, mano, de ter alcançado a minha grande obra, velho. E isso é muito louco, mano. Porque ela vem como a jornada do herói de Campbell, tá ligado? Morre, nasce, vai, tem, puta e vem, vai, não sabe? Então estuda. Né? Normalmente sabe, mas não consegue nem entender muito bem o que é, porque faz isso pra jornada do título, não assim, né? A jornada do herói verdadeiro é aquele que não tem título. Por isso que eu digo que sou abstrato. Nem artista, abstrato. Abstrato vem da arte, vai colocando aí numa noite. E seja lá quem for, tá aqui doidão, mano, fica aí que o bagulho, mano, é free tax. Então eu sinto que eu tô, mano, no final da minha grande obra, né? Não concluí, essa que é a verdade. E o mais interessante, cara, é que o que me traz essa sensação, nada é definitivo, nada é absoluto, uma ficção e tal. O que traz essa sensação, cara, é que eu tô com... Seria uma pena se acabasse a internet e meus vídeos sumissem, né? Ou se, sei lá, acontecesse alguma coisa comigo, se eu morresse, sei lá, fosse preso, internado, sei lá, enlouquecesse de vez, sei lá, qualquer merda, né? E meus vídeos sumissem. Mas eu também não sei, porque é a minha vaidade e é a vida que manda. Mas assim, uma sequência de vídeo, mano, de um tempo pra cá, com as provocativas que eu comecei de uma forma natural e depois eu tentei estruturar, ainda estou fazendo. Que ela acabou instalando em um período sobre a falha e a culpa, que vieram também de questões junto às conscientizações, às humanizações e de fato o que é droga, o que é vício, porra, o bagulho, mano, tu nasce drogado, fica drogado, mano, vários bagulhos, tá ligado? E ali, né, amassando uma série de coisas. E é curioso, cara, porque a sensação que eu tenho é que não importa o que aconteça agora, né, em relação ao meu trabalho, por exemplo, que é algo também abstrato, né? Core business, conselheiro de dependência química. Conselheiro de dependência química. Eu aconselho que como usar, onde tem, qual que é a fita. Né? Pô, o cara doidão, mano, cola nos bastidores, troca ideia, qual que é a fita. Não vai, mano, é isso, mano. Não tô aqui, velho, pra ter algo como eu sei, eu faço. Não, mano. Quer? Tenta descobrir, mano, qual é a fita, mano. Tá tudo bem, mano. Tem um monte de coisa aí. Um monte de coisa. Enfim. Core business, ok, né? Nesse composto aí. O resto, mano, escritor. Babá, né? Então, numa composição aí do meu trabalho, mano, condizente então ao que eu tenho, entreguei, faço e pra onde eu vou, né? Hoje aqui, cara, eu sinto que, cara, tem uma sequência maçante, prolixa, cheia de voltas, que alcançou lugares, cara, além da minha vaidade, mano. Porque sempre foi real, mano. Tudo que eu fiz, velho, em 2010, quando eu comecei a escrever. E parei aí, não vou mais falar mais nada, né? Então já existe. Já existe, cara. E o complemento de hoje, né? Para então entrarmos, gostei, de 10 em 10 minutos eu vou no framing ao nosso vídeo, que segue sem saber para onde e como. A dor, o perdão, a carta. O que será que dói mais? Escrever o perdão da carta ou ler
o perdão da carta? O que seria mais covarde? O que seria mais injusto? O que de fato representa o perdão na carta daquele que inacreditavelmente, de fato, encontrou-se com ela? Quem seria ela? Quem? Odisseus de 20 minutos chegaram aqui? Avancemos então agora pelas naus da provocatividade ao suicídio. Ela é a morte. A minha grande obra, ela está aqui hoje, agora, presente, incorporada, porque eu deixei aí nos vídeos anteriores provocativas que já foram quebradas, né, por estudiosos, com certeza, mas a seres frustrados, angustiados, agoniados, atormentados, viciados, deprimidos, transtornados, traumatizados, etc., que é onde estou, com que trabalho, com que de fato me identifico. E é um absurdo, né? Porque faz marcante, papo. Avalokiteshvara é com o que eu me identifico, alegoricamente, tal qual, usufruindo e aplicando, conforme cada fragmento, presenças. Então, deste underground, estar para outros que depois das vitrines, além dos estoques, encontram nas profundezas também a luz. E ao termos então, a dor de todos esses que em algum momento chegam nas cartas, e tristemente, preocupantemente, infelizmente, vergonhosamente, inclusive, a nós que temos os nossos dias de passagem, temos cada vez mais os jovens muito próximos, se não ao autoextermínio, por já tão cedo ser até mesmo maior do que a maturidade ainda não alcançada, a insuficiência existencial. Enquanto isso, a alta cúpula continua por aí, os místicos também, e a ciência também, e vai pra lá, vai pra cá, e tem isso e tem aquilo, e bibibi bababá, e bababu bababi, E aos pais só orientam, dizem, mostram e entregam o que uma vida ordinária tem ao padrão mediano comum social. Anulação de seus feitos. E aí vai. Então quem chega nesse lugar da carta tem várias verdades. Eu não estou aqui para falar disso, estou aqui para trazer, viver, tentar, bibibibabá, outras provocativas. Que é o seguinte, cara, dentro do processo, são
processos, né? É progressivo, hora mais, hora menos. Então ali, se em algum momento já escreveu uma cartinha e chegou no momento do perdão, né? Porque é legal aquela carta que diz assim, ó: odeio tudo, mano, que tudo se foda, mano, encontro vocês no inferno, fudeu com tudo. Isso aí alcançou algo diferente, entendeu? Agora, o perdão, mano, o perdão é esse enigma aí que a gente vai explorar. Porque da carta feita, às vezes pode ser queimada, pode ser rasgada, pode ser guardada escondida, né? Mas já tem lá, muito provavelmente, um desculpa, um perdão, um agradecimento, um obrigado, né, e tal. E aí, mano, o bagulho é o seguinte, velho. Nossa. Vamos explorar a dor e vamos explorar quem escreve e quem recebe. Primeira coisa, né? Não existe nada mais vergonhoso e covarde, cara, do que pais que talvez cheguem nesse lugar, né, de uma carta com perdão, mesmo entendendo e compreendendo, e eu tenho lugar de fala pra isso, tá? Dormanoides e qualquer nível de diversidades e babá da conscientização, segue os outros vídeos aí, que, mano, vai ver que o cu de todo mundo fede, velho, tá? Então assim, eu tenho lugar de fala, eu sei o que eu tô falando, tenho propriedade, né? Enquanto pessoas têm cartas e não colocando, nossa, que nem mais que tem menos, eu tenho esse momento aqui de vida, né? Porque também cansei de tentar me mostrar, né, aos cuidados a não ser confundido e ou supervalorizando-me, etc. Mas enfim, quem chega nesse lugar, velho, pode ter, independente de qualquer coisa, a legitimidade, né, do perdão ou qualquer outra coisa ali escrita. Porém, cara, é vergonhoso, mano. É vergonhoso para quem escreve. E aí também entra uma questão moral, né, de aspecto social, no caso, pais quando aos filhos, né, porque se o pai, por exemplo, né, fala de pai, pois sou homem, sou filho e sou pai, mas não dizendo de mim, né? Se o pai, por exemplo, né, não importando o porquê, chega no momento, também não importando o como, de uma carta, né, de um suicídio, com um pedido de desculpa e perdão, né? O filho, os filhos, o filho, a filha. Cara, beleza, né? Mas se ali não houver pelo menos um espaço de algo que torne realmente seguro para que então o filho, a filha, os filhos, seja o que for, leia e tenha certeza de que o filho, a filha, os filhos não é culpado, responsável, mano, por nada ao ter então o pai morto que tirou sua vida, né? Hoje faleceu, foi decompondo, e já tinha ali a cartinha no jeito. Os demônios querem me parar de falar, mas eu não vou parar. Primeiro que eu morro, né? Não, lógico que eu morro, posso morrer agora. Como eu falei, mano, já pensou? Eu morro gravando, mas não vai me parar não. Caralho, o bagulho é louco. Então é importante, né, pensar assim, ó, não existe covardia maior no mundo do que
um filho ter, independente do momento, dentro de si, um sentimento de culpa, de vergonha, né, de decepção em, qualquer coisa que aconteça na vida dos pais, ser culpa dele, né? Então, o pai fez isso, não fez aquilo, teve isso, não teve aquilo, viu? Tudo culpa dele, né? Você matou, minha culpa, o que eu fiz? Eu abandonei, caralho, aquele dia lá, por que eu não falei com ele? Cara, é foda, né? Na carta pode ter o perdão, pode ter desculpa, mas dificilmente encontramos ali, cara, você não fez nada de errado, não? Tem também, pode ter, né? Mas é uma merda, né? Eu nem falo o que tá acontecendo, porque, mano, cansei de falar o bagulho e ser confundido, né? Então, já falei que os demônios estão querendo me pegar, né? Ficção, tá? Normanoides. Nos vídeos anteriores eu falo de vocês, tá? Fiquem tranquilinhos. Falo de vocês na triste repetição contínua, né? Em sentir-se o correto, etc. Qualquer coisa chama, a gente troca ideia, né? Aspectos comprobatórios, né? E uma validez totalmente lúcida, séria, etc. Só uma pequena defesa. Entretanto, neste modelo, mano, que é o mais triste, né, velho? Porque, porra, mesmo que a ordem seja essa, né, necessariamente os filhos que enterram os pais, né, mano? Pais que enterram os filhos, mano, é foda. Pelo amor de qualquer mistério aí que possa responder o desespero quando estamos dentro de algo parecido e precisamos de algo maior para nos acalentar. Mas uma carta dessa propriedade, então, escrita aos pais, por exemplo. Também tem ali, né? E aí talvez seja do próprio filho, muito próximo disso que eu disse. Também é o perdão, a desculpa e agradecendo também. Como aquele que nunca conseguiu trazer, dar, viver o orgulho. E que, desculpa tudo que fiz de errado. Aquele dia que você deixou aquilo por mim, blá 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 blá. Esse é até mais ok, né? Porque um pai que deixa ao filho algo desse tipo, ele talvez não esteja querendo mostrar ao filho que ele estava certo. Ou seja, tentar e não conseguir. Porque muitas vezes é isso, tá? É tentar e não conseguir. Ele só tá arrasado por tentar e não conseguir de fato, mano. Estar ali. Simples, prática, realidade, ao limite. Orgânico da paternidade. Então, não é que tá mostrando que tentou e não conseguiu, é decepção máxima, velho. Agora, o filho pro pai, pros pais, né? É mais ou menos isso. É como se isso existe na teoria, gente. Eu adoro na teoria. Isso existe, né? O suicídio, o autoextermínio é uma forma de você mostrar ao outro que você estava certo. De uma certa forma, uma carta dessa, por exemplo, olha só, eu estava certo, vocês viram, então. Mas mesmo assim, cara, desculpa, mano. Não tem nem raiva. Tem, mano, aquele desespero que vai junto. Agradecimento e desculpa, agradecimento e desculpa. Em outros casos, também um nível de conexão mais profunda, né, dessas ordens, encontramos também as questões de uma pessoa que você se relaciona, né, já em um nível, né, a conexão para ser parte da mesma carta. O que mais? Amigos, talvez, irmãos, afilhados, não sei, padrinho,
Afiliado e padrinho é uma vitrine incrível, né? Eu mesmo tenho uma porrada de afiliado. Falo esporadicamente, né? E a eles eu vivo de fato que representa o padrinho, né? Mesmo que essa relação venha, né, da tríade abraâmica, em uma das suas extensões, né? Interessantíssimo, né? Porque, diga-se de passagem, não que seja, né? Mas também existe dentro do mistério ali, aplicado então em uma subdivisão um pouco mais mítica do que seria o credo, né? É o seguinte: o padrinho nada mais é do que o portador da luz. É interessantíssimo, até poderia aqui colocar o nome, mas não o farei, para não distrair tanto, né? Considerando talvez alguém que assista, que provenha do mesmo. Mas padrinho nada mais do que o portador da luz. E ser o portador da luz é uma coisa magnífica, magnífica. Então, eu tenho ali, condizente ao credo, obviamente, né? E não de vitrine, mas de um estoque bem preenchido, tal qual, para toda e qualquer descobertas dos próprios, que são alguns afiliados, entrego então os complementos de suas aventuras, associações então a base que nos faz ser padrinho e afiliado, para que possam ter as suas angústias e degustações de todos os sabores, quando não algum tipo de contemplação. Então essas cartas, muitas vezes, cara, elas são mais curtas, né? Talvez para uma pessoa um pouco mais extravagante, expansiva e até mesmo participativa de alguma forma, não só no seu microcosmos, mas em alguma participação com alguma outra coisa, vai também o pedido de desculpa, perdão, né? O agradecimento ao mundo, à vida, às pessoas. E não por desdém, tá? De novo, esse sorriso, essa risada que saiu é do tipo, caralho, mano, sei bem como que é. E a questão é essa, né? O que dói mais? Porque isso é interessante. E o interessante nessa história, cara, maçante talvez, né? É o seguinte, existem coisas, cara, que somente vivendo, sabe? E eu realmente fico muito intrigado, cara, quando as próprias metodologias, quando as próprias técnicas, quando as próprias teses, quando as próprias teorias, quando as próprias práticas, quando as próprias filosofias, quando as próprias representatividades simbólicas ou concretas, até mesmo subjetivas, que só existe dentro de uma aceitação posicionada à subjetividade, adequar-se a algo objetivo que pode ter dentro de um concreto, para que então tenha, né, um livre acesso à subjetividade, mas que toda e qualquer coisa que passe, opa, calma aí, mano, não, mas calma aí, né? Então assim, eu acho muito interessante quando essas questões, né, nesses signos, ícones, elementos, tem essa necessidade de adequar, né, aquele que está fora e não desqualificando, né, pelo contrário, cara, validando, né, e sim ser real, né, a participação, o empenho, a presença, a atuação de toda e qualquer pessoa que, cara, não faz ideia o que é esse lugarzinho.
vai ficar assustado. Nossa. E isso não anula a pessoa também ter dor, né, cara? Sofrer. Só que talvez a grande falha, cara, que tem inclusive nos meus vídeos anteriores, os recentes, nas provocativas, cara, né, que queira ou não queira incomoda. É o lugar de termos nós perturbados por todo sempre e só assim sermos então possíveis e aceitos na mesa, se pelo menos estivermos próximos de algo que é a realidade, todo mundo vive assim, né? E você consegue sim, bibibi babá. E ainda assim, cara, o nível de envolvimento desses normanoides, né, nós perturbados, por exemplo, drogado, viciado, suicida, reabilitado, ressocializado, bibibi bababá, com tudo que tem aí, tudo que tem do meu trabalho e etc, né? Me deu vontade de falar de tudo que tem, de várias coisas, mas vou canalizar ao que eu faço, bem, etc. Cara, a grande questão, mano, é que essas pessoas também sofrem, mano. Sofrem muito, mano. Mas muito. Muito, cara. E se dedicam, de fato, mano, com tudo que tem, velho. E tentam nos trazer. E esse é o ponto, cara. Porque eu penso assim, né? Abrindo. Tá, porque passaram 20 minutos no nosso frame e a gente conecta a sequência. Se, né, respeitosamente, pedindo licença, se eu falar algo errado, se eu disser algo que possa ser ofensivo, se eu não encontrar a maneira de colocar única e exclusivamente algo que associe onde eu quero chegar, uma ingenuidade, uma falha, um despreparo, né? Algo que talvez eu possa dizer e não ser legal. E aí, obviamente, existindo a oportunidade, que eu possa então aprender e ter esse cuidado. Porque é isso eu gosto sim de ter cuidados. Cara, eu adoro ter cuidados nos aspectos das conscientizações e humanizações reais. Eu realmente gosto, né? E, cara, por mais que eu não levante bandeira e não crie defesas e amo mexer nesse assunto, cara, eu acho incrível, mano, incrível, velho, como o drogado não tem lugar, mano, o viciado não tem lugar, mano. E o lugar que existe ao sóbrio, ao abstêmio, ele é encaixado e tem prazo. Pelo menos pra mim, nas minhas provocativas, né? Mas é fácil de identificar e também tem conteúdos de sobra sobre isso. Então assim, né? Por exemplo, pais têm um filho e o filho nasce com síndrome de Down. E, dentro dessa realidade, desde o nascimento por todo sempre, a vida será feita então em cima das condições que cabe a ter o seu filho, sua filha, com síndrome de Down, ao que pode atender então
os cuidados da síndrome de Down, certo? Ok. E os pais não tentarão trazer o filho ao ordinário mediano padrão, que a vida é assim e tem que fazer e bibibi bababá conforme os vídeos anteriores. Porque o que cabe ali, a realidade, é isso. E não tem ali juízo de valor sobre ser certo, errado, bom ou ruim. Né? Existem várias coisas que são partes da vida, sem separação. Né? Existe uma participação para que haja então um pertencimento e uma oferta que faça com que esteja na vida, certo? Ok. Eu poderia dar muito mais exemplos, né, com várias outras coisas, mas eu acho que esse nos leva onde eu quero. Se precisar, se eu sentir, eu trago outros exemplos, porque existem vários, tá? Mas eu acredito que esse nos tenha encaminhado para onde eu quero. Que é o seguinte: os pais têm um filho, ao que cabe todas as condições de desenvolturas e desenvolvimentos e crescimentos e bibibi babá normal, né? É legal porque a palavra normal, ela, quando nesse tipo de lugar, ela tem uma presença muito delicada, né? Porque dizer-se normal faz com que toda e qualquer outra coisa não seja normal, né? Então, que palavra seria? Uma condição. Que palavra seria? Me diga, né? Porque a gente vai usar o normal daqui a pouco. Mas enfim, né? Tem ali a criança que comumente, ou enfim, cresce e vive com aquilo que os pais têm, né, a ofertar e tal, e ok, uma vida padrão, mediana, social, pago, não sei o que, ordinária, escola, estudos, blá 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 blá. Porra, mano, cresce e fica drogadaço, velho, viciadão, mano, puta que pariu. E ali os pais, né, conscientizados, humanizados, e entendendo que é uma doença, que ainda não se sabe se nasce com a doença ou se adquire a doença, né, e bibibi bababá, e hoje além das clínicas tem medicinas naturais, e tem vacina, e tem o coach, tem o xamã, e tem o protagonista paladino do algoritmo, e tem, mano, e tem ali, mano, e tem as comunidades, e tem caralho, mano, pô, que bom que tem tanta coisa, cara. Pô, tem até um maluco lá do underground, mano, nossa, aquele ali, sei lá, mano, eu vi o bagulho dele, o cara tem uma ideia, mas sei lá, não, olha, vai tentando tudo, mano, passa anos tentando, pô, aí fica bem, pá, aí não, aí vai, e ainda assim vive, né, as fases, as conquistas da vida, legal. Cara, o resumo disso aqui é o seguinte: os pais, familiares, amigos, parentes, pessoas de trabalho, dos esportes e tal, todos, mano, tentando trazer então você, essa pessoa, porque é normal, porque é assim, né? E você, sim, né? Porque, pô, você que é o erradão, mano. Lá na comunidade de recuperação, beleza, mas pô, agora que eu não consigo ficar sem usar, mano, é porque eu não tô fazendo o que tem ali pra fazer, que não é obrigatório, mas que é por onde vai, então, puta, nem lá, mano, eu sou normal, velho. Deixa eu ver o mano do underground aí. Às vezes não bate, mano, né? E a questão não é essa. A questão é que, ao desajustado, né, seja lá qual for o lance, estará sempre tentando, fazendo, e vai, para ser normal, porque é assim que é.
E os pais assim, vem aqui, vem. E tenta. Nós nunca saberemos o que os nossos pais sentem. Parentes, amigos, pessoas que nos relacionamos, puta. É uma fração, cara, que aí entra num lugar que é muito foda, tipo os filhos, mano. Tá? Porque, velho, são os pais que tem que cuidar dos filhos. Essa fantasia de que, porra, os pais ficam velhos e os filhos têm que cuidar dos pais, isso aí é uma forma punitiva, mano, de tentar alguma coisa, mano. Seja de um do outro, velho. Tem um conformismo também, uma questão moral, social, mano. Né? Porque até mandar pra uma casa de repouso eu já passo um pano e ainda meio assim. Né? Botar, mano, como care. Agora se tu tá lá na moral, puta, mano, vai ficar lá teu filho, mano. É amor, né? Quem tá cuidando de quem? Será que o filho tá cuidando do pai? O pai que precisa de cuidado? E o filho tá ali? Pô, tá cumprindo tudo que recebeu na vida? Tá cumprindo, mano, os anos que ficaram brigados e agora tá ali tentando? Então assim, a gente nunca vai saber o lado do não perturbado, o lado do normal, que sofre, né? E o que eu quero colocar com tudo isso, com toda a volta que você já se perdeu, certeza, é o seguinte. A dor do que escreve a carta é maior do que a dor do que lê. Porque o que lê é aquele que conseguiu, é normal, né? Exceto uma pessoa muito jovem e muito provavelmente um filho, uma filha, filhos, né? O irmão mais jovem, sei lá. Tem até um romance aqui que eu vou colocar nesse parênteses pra quem aí me aguentou esse tempo todo. Antes que eu caia de testa aqui, mano, e não consiga subir o vídeo. Pega-se algo assim, né? E aí, para conforto daquele que faz, agarra-se da seguinte forma, né? Ou aquele que recebe em volta, que isso também faz parte dos normais. E detalhe, começa provocativa como se não fosse normal, cara, na moda. Se tudo isso que eu tô colocando, cara, não faz parte de algo normal, então a nossa régua de normal tá bem estranha, mano. E isso não vai mudar? Não sei, mano. Eu sei que existem vários playgrounds, mano, né? Como o Chorão, que morreu por nós, Champion, que morreu por nós. Irmão, quantas vezes, mano, quantas vidas, mano, ele já nos salvou, mano. Tenho certeza, né, que pro Normanoide, corretíssimo, que inclusive tem as provocativas nos vídeos anteriores, tá? Normanoide, se quiser assistir, vê, sei lá. É só mais um drogado que morreu, mano. Tinha tudo, velho. Como pode? Era pai, velho. Então assim, velho, a grande questão é que tá desse lado aqui, viver essa realidade, mano, dói muito mais escrever do que ler. E não precisa pegar isso, vem comigo se vocês estão se perdendo, fica aqui. Não precisa pegar isso e fazer, cara, mas aquilo lá foi muito foda, mas foi muito importante, porque foi uma alavanca, cara, sabe? Talvez se não tivesse acontecido aquilo, não ia ter acontecido tudo isso, gente, sabe? Olha, Deus que me perdoe, mas aquilo parecia ser uma âncora que amarrava a vida das pessoas, gente. Olha, triste, sabe? Mas da morte à vida, né? Então no final das contas deu certo. Talvez seja isso que tenha deixado. Talvez seja isso que ele tenha deixado. Isso fez com que encontrasse dentro de si uma força para que fizesse o que nunca antes tinha conseguido fazer. Beleza, espera-se isso ou cria-se isso, né? E beleza, vai embora, então ele conseguiu, puta que bom, então calma aí, nem merda, nem normanoide, então é supra-sumo, tá? Beleza,
Pode criar o que quiser, velho. Agora, se a consequência é, puta, mano, ficou na bad, mano, não sai da cama, mano, não quer fazer mais nada, mano. Esse é o esperado, né? Ou um luto infinito. Pô, mas já passou um ano, cara. Tem que andar, meu, porque a vida é isso, sabe? Não, mas foi culpa minha, mano, porque deu, galera. Então, mas vem cá, mano. Pô, tem que fazer, cara. É assim, mano. Não aceita-se nem o tempo do luto, mas glorifica o máximo que foi que pegou isso aqui. E aí, mano, tem que entrar no normal, velho, da dor. E aí, o que escreveu a carta, ainda, além de já ter fudido tudo, ainda, o filho da puta ainda fudeu com tudo. Não contente, ainda fudeu com tudo. Olha que deixou, mano. Ai, judiação. Não, olha, agora. Desculpa, não consigo nem falar. Quem fica, quem sofre, com certeza. Né? Quem fica, quem sofre. No meio do caminho entre o pai e o filho, onde você também é pai e filho, o mais prejudicado sempre será o filho do que o pai, né? E não desmerecendo, né, a dor daquele que lê, e aí eu coloco uma provocativa aqui interessante. Por que eu estou fazendo isso em base de comparação a quem sofre mais e quem sofre menos? Parou para pensar nisso? É proposital que eu estou fazendo tudo isso. Não tem roteiro, não tem nada, só é manifestação junto com o cosmos. Mas, parou para pensar? Por que, de uma certa forma, existe uma competição de quem sofre mais e quem sofre menos? Quem fez mais e quem fez menos? Que quê? A competição tá naquilo que vai junto além da carta, naquilo que vai pro caixão ou pro crematório, a terra e as cinzas, né? Que é o seguinte, cara, é a competição invisível que sempre existiu em tentar fazer para o outro, pelo outro. E aqui a gente pode colocar qualquer tipo de relacionamento, porque essas coisas elas estão sempre associadas a relacionamentos, né? Pode ser um relacionamento sexo, afetivo, libidinoso, sim. De praxe, entre pais e filhos, né? Irmãos, ok, né? Parentes, ok, amigos, ok, tudo pode existir, né? Mas de praxe são pais e filhos. E a competição tá aí, tipo, até onde caberá, né, a rendição ao orgulho, né, de um ao outro, seja lá o que for, dar um basta. E esse basta, cara, é o lugar da ação da carta, né? O basta pode ser, mano, não consigo parar de usar droga, velho. Fiz tudo, acabei com tudo. Não dá, mano. Eu vou usar até explodir, mano. Porque a indignação já é vivida, a vergonha já é vivida, a culpa já é vivida. Mano, a escassez de todas as fontes já é vivida. Já não tem mais para onde ir que não seja, velho, se entregar, mano. A diferença nisso tudo, calma, eu peguei pesado agora. A diferença nisso tudo é o seguinte, é a vírgula, né? Porque
Só aquele que chegou nesse lugar e deixou para amanhã ou para daqui meia hora e, pô, sei lá, tá aí 5 anos sem pegar na carta e, pô, avançou ao que de repente conseguiu e pá, não sei o que, mesmo que seja muitas vezes adequando-se ao ordinário ou para um propósito maior e tal, seja lá qual for também. Então assim, é o respiro de alívio daquele segundo que poderia acontecer. O problema é que quando tem droga, a gente não consegue muitas vezes voltar, né? Já entra no lugar de ir. Essas contrações e esses níveis performáticos que eu tô fazendo é porque dentro da ficção, mano, eu tô mexendo em um lugar que é muito inacessível, né? Então, e também muito profundo e intenso, né? E dificilmente explícito de uma forma tão prolixa e com tantas voltas que, mesmo que distraia alguém, faz com que conecte. E os cuidados são exatamente para que não haja nenhum nível de desrespeito. Então, mano, é uma potência energética e vibracional que é cabulosa, mano. Então eu sinto mesmo, mano, uns baques pesados, tá ligado? Porque sim, eu tô falando de pessoas que já passaram por mim, estão chegando a mim, estão comigo, sem contar eu, né? E ainda zelando em um lugar, mano, encontrável, ultramente protegido aos meus filhos, ok? Então assim, o alívio é que ao passar disso você encontra, né, alegria, felicidade, você consegue viver. Por isso que eu insisto constantemente aos registros dos momentos bons. Quando tá nessa bolha, mano, some tudo, velho, né? E aí você lembra, mano, que você ama, quando você já machucou, quando te ama, tudo, né? Mano, isso aí só fode mais. Caralho, mano, tô cibernético, velho. Mas enfim. Então não tem comparação. Quem sofre mais, quem sofre menos. A comparação existe, mano. A competição, né, no caso, gostei do ato falho. A competição, no caso, velho, é o quanto, né, desses envolvimentos chegou em um lugar que não avança de forma positiva porque esgotou exatamente essas coisas que eu estou dizendo, energéticas, vibracionais e etc. E elas têm um impacto tão forte que já nada mais cabe, né? E nesse lugar, cara, é um desligamento, né? Se não houver uma prática consciente, que aí entra assim uma série de verdades, cara, que também estão nos meus vídeos, que também estão nos meus livros e etc, que é você aprender a lidar com momentos assim, né? Ter disso então a via para você avançar, né? E desse lugar, talvez o mais difícil de todos seja você excluir, anular e não permitir nada do que ali estava então, de forma mortífera, que morra, mas não ao esgotar do receptáculo. Entretanto, daquele ponto em diante, a única forma de existir serás a maneira que condiz ao seu primado
extraordinário. É assim. E aí encontramos as voltas de tudo que eu tô fazendo. Que é o seguinte. Nunca saberás o que é a obra de um artista. Contemplarás, mas nunca alcançará. As defesas ordinárias podem colocar em qualquer lugar de absurdo, fantasioso, bibibi, bababá, né? Tal qual nunca o artista vai saber qual que é a grande emoção em alcançar, manter e ter, mano, as estruturas que te dignifica um ser na sociedade. Nunca. Nunca. Porque não se aplica um formato concreto ao abstrato. O abstrato consegue ter toda e qualquer forma concreta em si. O contrário não existe. Então, o que eu entrego a vocês hoje, nessa provocativa, nessas voltas e etc., é uma sensação muito estranha de ter chegado em um lugar de quase conclusão da minha obra. Vem junto, né? Covardia, vergonha, tristeza, mas os ensaios dos vídeos recentes e toda a história dos meus trabalhos aos ofícios complementares, assim compartilhado não somente ao algoritmo, também de forma orgânica, me dá algo que eu nem mesmo preciso fantasiar como toda e qualquer coisa para algo melhor. Prefiro ficar com a certeza de toda e qualquer coisa ser, pelo menos, eu, uma pessoa, para que meus filhos, a toda e qualquer aventura nessa vida disfarçada como realidade, tenham menos a mim na certeza de ser a origem de qualquer merda que possam ter, ser e estar ao que fui na vida. Se aqui é o fim de uma grande obra, que bela merda tudo isso para uma obra como essa. Mas não é uma carta que eu deixo aqui de forma digital, nem de perdão, nem de nada. É só uma conexão ao que sou de fato.
talvez para aqueles que escreveram as cartas com perdão e aqueles que leram as cartas com perdão, posso pelo menos tirar esse nível de competição, né? Os que escreverem foram, não tem mais o que fazer, né? Os que ficaram, talvez estejam ali fugindo da culpa, ou cheio de raiva, com a certeza de tudo feito. Ai, meu Deus do céu. Entretanto, se você é aquele que escreveu a carta e não sabe se avança, ou se guarda, ou se rasga, queima e sei lá, mano, faz o que, velho? Pelo menos hoje não, tenta amanhã, velho. Deixa quieto hoje, mano. Não sabe se o último tiro vai ser aquele que dá um rebote e levanta, né? Para rebater e dar uma levantada. Ou se vai ser o que te coloca de novo naquele lugar que talvez você não consiga sair da vez. Tudo estava num momento bom, mas começaram a me seguir. 10 horas com um gosto amargo e um punhal no meu coração. Os olhos dela são da cor do mar, mas são gelados como a solidão. É isso, mano. O normanoide nunca vai saber. Só que vai achar-se correto. Só que nunca fez nada de verdade para nos entender. Diz ter tentado, mas tentou de forma normal, concreta, objetiva, prática. Já nós, somos nós. Aos que ficam, lutemos. Aos que foram, caralho, mano, que merda, velho. E não é que acontece mesmo, mano? Puta que pariu. Será que vai acontecer comigo, velho? O que vou deixar? Um vexame? O que vou deixar? Não sei. Se aqui esse vídeo eu vou deixar. Eu preciso dar um jeito no que eu tô sentindo no meu corpo aqui. E preciso entender um pouco melhor o que representa esse sentimento, ou até mesmo uma quase certeza em ter concluído minha obra. Daqui a pouco eu descubro. E aí, eu volto aqui. Certamente preocupado, porque é um vídeo muito louco, porque querer rebater, porque bom. O aprisionamento social ele é tão brutal, mano, que nem mesmo, cara, algo simples às vezes conseguimos fazer. O problema é que eu me vi em uma situação muito nova, cara, como por exemplo, eu tô louco pra raspar meu cabelo. Faz parte de umas ritualísticas que eu vivo, né? Eu não o fiz ainda porque aí ficou com cara de muito louco. Eu já tô, mano, totalmente nosferato, né? Só que aí entra num ponto que é foda, tipo, decepcionar aquilo que cabe meus filhos me terem socialmente no seu ambiente que quase que é representado numa totalidade
de presença mais participativa pela escola, por exemplo, né? Então, os filhos crescem e começam a ver os pais, né? Às vezes não conseguem entender muito bem, ter uma proporção, uma dimensão do que talvez seja o pai e a mãe, sei lá. Talvez possa achar feio, bonito, né? E aí eu me vi não preso aos requisitos sociais, mas de um cuidado do tipo, poxa, será que isso vai deixar meu filho chateado porque eu fiquei feio, ou fiquei bonito, ou sei lá o que? Não sei, mas eu pergunto pra ele, né? E ele diz. E até pouco, ao buscá-lo na escola, vi as crianças para ver meu dente de ouro, minhas tatuagens na cabeça. As crianças estão crescendo. Não sei. Sei que são tantas coisas que escrevemos nas cartas, cara. Talvez o mais legal seja, sim, uma poética que eu tento escrever e que eu encerrarei o vídeo com algo que novamente eu lembrei, fazia tempo que eu não lembrava e, mano, eu já fiz muito isso, cara. As poéticas são o seguinte, cara. Eu escrevo na vida para salvar na alma. Então o que escrevemos, cara, talvez fique salvo nesse mistério da alma. E talvez o grande enigma seja como escrever e ter em vida essa presença da alma sem precisar dessas cartas, sabe? Porque chegar nessa carta, velho, e quando essa carta se torna um objeto, mano, concreto, como é que esse lugar aqui, velho, dessa vez ganhou, sabe? E não dá pra saber quem perde. Não dá. Ao concreto, entendemos que quem perde é quem fica. Nesse segundo eu não sei se eu tô ganhando ou perdendo. Sei que tem bastante coisa aí pra ser lida. E não me preocuparei em ser a conclusão ou prestes a concluir ou qualquer outra coisa que esteja aqui comigo nessa sensação de ter completado a minha obra, ao que cabe o meu ofício, né? E é isso. Então eu fecho por aqui, mas sem nenhuma carta, ok?
E talvez, se me cabe um pouco de audácia, um caderno em branco, uma lapiseira, uma caneta. E nesse instante nada mais. Fechou? Então é isso. Ficamos por aqui.